Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. É com prazer grande demais que a gente está aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado ou uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também é aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Gente, a gente está fazendo um bloco de programas com relação à alimentação, né? Empresas cearenses que atuam em todo o Nordeste. Então, a gente, há 2 semanas nós conversamos com o Carlos Porro. O Carlos é CEO da Agrícola Famosa. Semana passada a gente conversou com o CEO da empresa de alho, tá certo? Presidente da Sind Alimentos, tá? Uma conversa muito boa sobre esse setor. E a gente fecha com chave de ouro esse bloco, conversando, cara, uma conversa deliciosa, tá certo? Com o Felipe Segantini. O Felipe é o diretor executivo da Sorvetes Frost, tá? Uma marca que está no lar de todos nós, né? Que está inaugurando hoje a sua loja de número 137, tá? 137, é muita coisa. Então, a gente vai entender em detalhes essa operação, tá? Com o seu diretor executivo da Sorvetes Frost, que é o Felipe Segantini. Felipe, muito obrigado pela tua presença, cara. Já fazia um tempo que eu queria que você viesse para cá para contar essa história aqui de vocês. Mas, antes de mais nada, conta pra gente aí um pouquinho, né, da sua trajetória profissional, né? Como é que você se envolveu nos negócios da família e hoje você é o diretor executivo da companhia. Bom, Daniel, obrigado pelo convite, primeiramente. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Me chamo Edgar Felipe. Hoje, realmente, a Frost cresceu muito nos últimos anos, mas a minha história, a história da família, se confunde muito com a empresa e com o sorvete. A gente costuma brincar que a gente adora tomar sorvete desde sempre. Eu nasci desde pequenininho, sempre tomei picolé. Então, eu sou paulista, eu sou do interior de São Paulo, sou de Sertãozinho, uma cidade perto de Ribeirão Preto. E minha família toda é de lá. Meu pai é paulistano, nasceu na capital, mas foi para lá também. E meu pai foi o primeiro a se formar na família, fez engenharia elétrica. E ele costuma fazer a piada, que ele normalmente conta, dizendo que ele começou a fazer engenharia... ele começou, para pagar a faculdade de engenharia, ele começou a vender sorvete, né? Só que quando ele terminou a faculdade de engenharia, ele estava ganhando mais dinheiro com sorvete. E aí, até hoje, ele vende sorvete para pagar a faculdade dos filhos, né? Então, a gente faz esse trocadilho. Mas meu pai realmente, desde muito novo, já tinha trabalhado em várias coisas, né? Para ganhar o dinheiro dele, para fazer... viver uma realidade difícil, né? Que ele tinha lá em São Paulo. E minha avó foi a primeira empreendedora da família. Estudou até a 4ª série, mas ela tinha já uma loja de roupa, costurava roupa. Então, ela foi a primeira pessoa a ter uma visão empreendedora da família. E, por um acaso, de alguma maneira, e aí é uma outra história, a história do meu pai, como ele entrou nesse mundo do sorvete, do empreendedorismo. Ele acabou assumindo uma sorveteria, que viraram 4, depois virou uma fábrica, lá em São Paulo ainda. E aí, ele decidiu, em 2002, vir para o Nordeste, num grande sonho, né, de morar na praia, de morar num lugar que é quente o ano todo, verão praticamente o ano todo, porque ele sofria muito lá no inverno, lá no Sudeste. E aí, em 2002, ele veio para cá, entrou na sociedade com uma empresa. Em 2006, ele comprou a Frost. Então, a história da Frost entra na nossa vida, na nossa família, em 2006. Mas a Frost em si tem 35 anos. Uma empresa de 35 Exatamente. anos. Então, uma empresa cearense. Uma empresa genuinamente cearense, né? Nasceu ali na Aldeota, praticamente dentro de casa, numa cozinha, né? Então, foi crescendo, foi para uma estrutura lá no Passaré, que foi quando meu pai comprou na época que ele assumiu. E meu pai, vindo lá de São Paulo, já tocava o negócio de sorvete também há mais de 35 anos, né? Hoje ele está quase 40 anos no setor. Já é do ramo, né? Já era do ramo. Já é do ramo. Então, para ele foi muito fácil, mas teve muitas mudanças ao longo do caminho da história da Frost que foram necessárias serem feitas
para que a gente chegasse num crescimento que fosse chegasse próximo do que é hoje, lógico. Hoje aqui, acredito que a maioria dos ouvintes conhece, não conhece já... se não nunca provou, conhece a empresa, né? É muito conhecida aqui no Ceará, mas a gente já tem operações em outros estados também, né? Então, hoje a Frost está em 7 estados. Pará, inclusive, lá no norte, né? A gente entrou em Belém agora. Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Maranhão e Piauí. Então, hoje a Frost é a marca de sorvetes mais consumida do Nordeste, segundo a Scantec e Nielsen, né? Então, a cada 10 potes, em média, 2,5. A cada 100 potes, 25 potes são nossos. Mesmo não estando presentes em todos os estados do Nordeste ainda, né? A gente não está no Alagoas e Bahia. É um número relevante, hein? Exatamente. 25% aí, né? De share, né? De sorvete na categoria. E, além disso, a gente também é primeiro em açaí, né? A gente tem algumas outras categorias dentro do grupo também, porque a gente cresceu muito. Então, a gente também tem polpa de fruta, a gente também tem gelo saborizado, tem a linha de picolés, tem os collabs, tem uma série de coisas que a gente vai poder falar aqui um pouco mais no detalhe de como é que surgiu tudo isso. Mas a minha história, Daniel, basicamente, ela entrou meio que nisso, assim. Meu pai sempre foi empreendedor, aquele cara que, trabalhava muito, ralava demais, era eu empresa por muitos anos, né? E eu muito comum, né? Muito comum. E eu via muito isso, e desde pequeno meu pai me levava no sábado para ir para a empresa, por exemplo. Então, eu ia lá, ficava ajudando a adesivar copinho de CML. Teve uma vez que eu grampeei meu próprio dedo, que eu era moleque, entendeu? Eu ficava atrapalhando a galera a trabalhar. Então, criança, né? Até brinquei, outro dia eu postei no meu Instagram, o meu crachá da época. Eu tenho um crachá, viu? Eu tinha 6, 7 anos o crachá da Frost. E a minha função era dar trabalho. Tá lá atrás. Quem quiser ver, vem lá no meu Instagram depois. Cara, isso é muito legal. Exato. Né? E meu pai sempre me incentivou de forma, talvez, não intencional. Ele nunca foi intencional. Era quase uma coisa lúdica, mas né? Era lúdico. Você ia brincar lá... Lógico, existiam algumas piadinhas, algumas brincadeiras. Minha mãe sempre falava assim, Felipe, pode fazer o que você quiser. Você vai fazer faculdade, vai fazer arquitetura, engenharia, você pode fazer o que você quiser. Aí meu pai ouvia isso e ele falava, não, ele pode fazer o que ele quiser. Tem a indústria, tem a logística, tem o comercial, tem um monte de setor lá para trabalhar na Frost. Pode fazer o que ele quiser, escolhe o que ele quiser. E eu sempre entendi que seria ótimo para mim, que se eu gostasse do que eu tivesse essa oportunidade, que meu pai me ensinasse, fosse meu grande mentor ali no empreendedorismo, né? E ao mesmo tempo eu sabia que eu podia ter a opcionalidade de realmente escolher o que eu quisesse, né? E graças a Deus eu fui encaminhando para gostar mesmo do que eu faço hoje, né? Então, desde os 12, 13 anos, eu comecei a trabalhar efetivamente nas férias lá na Frost, em cada setor. Então, trabalhei na produção, passei um tempo no telemarketing, um tempo no financeiro, um tempo na portaria, um tempo em cada setor, conhecendo toda a operação desde pequeno. E a empresa de lá para cá cresceu muito, né? E eu acompanhei muito desse crescimento ainda muito jovem também. E aí... Basicamente, até para não estender muito a história... Não, a história tá ótima. Fazer um resumo mais rápido, mas em 2018, final do ano, a gente abriu as 2 primeiras lojas, que aí é o modelo que cresceu agora. As 2 primeiras lojas foi em 2018? Final de 2018, foi outubro de 2018. Ou seja... 6 anos atrás, 7 anos atrás, 7 anos, as 2 primeiras lojas. Hoje a gente está com 137 lojas. É isso. Inclusive abrindo uma hoje. Aonde que é hoje? Em Santa Quitéria. Em Santa Quitéria. Tem muitas lojas no interior dos estados? Muitas, né? Sim, aqui no Ceará a gente tem bastante lojas, né? A gente tem toda a região de Juazeiro, Crato ali, a gente tem loja. Parte do litoral praticamente toda também, Trairi... do lado de cá, ali, Aracati. São lojas próprias, Felipe? Como é que é isso? Dentro do nosso modelo, aí, de 2018, para você ter ideia, Daniel, assim, em 2020, na pandemia, em março de 2020, a gente tinha 6 lojas. Teve um crescimento muito grande na pandemia, né? Então, a gente tinha 6, 7 lojas em março de 2020, quando começou a pandemia. Eu abri mais de 20 lojas durante a pandemia. Eu abria com um balão para fora, tudo fechado, e um cardápiozinho falando que os clientes estavam abertos. Durante a pandemia. Então, assim, foi um ritmo muito insano mesmo. Cara, não tem tempo ruim pro empreendedor, né? Na verdade, a gente via muita oportunidade, né? Oportunidade. Eu via muita gente fechando loja, ponto bom aparecendo, aluguel barato, sem calção, com carência. E aí era aquela história, né? Não, é só 14 dias. Rapaz, esses 14 dias já durou 2 meses. Carência aqui, eu só fecho se for 6 meses. Tu vai ficar 6 meses... Cara, vai ficar 6 meses sem aluguel, pô. Dá a carência, já tá... Então, assim, a gente conseguiu pegar muitas vantagens. Quem tá preparado para um ambiente desfavorável, digamos assim, acaba pegando grandes oportunidades, né? Muito bacana a conversa aqui com o Felipe Segantini. O Felipe é diretor executivo da Sorvetes Frost,
uma empresa genuinamente cearense que opera no Nordeste inteiro, tá? Quase todo, capital e interior. Conversa ótima, a gente vai falar aqui sobre logística, a gente vai falar aqui sobre governança familiar, sobre expansão, sobre liderança, sobre cultura. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. De volta com o segundo bloco do nosso Inovação e Negócios de hoje, especial, recebendo esse cara aqui, nota 10, uma liderança jovem aqui do nosso estado, aqui do nosso Nordeste. Um cara que tem revolucionado aí uma empresa de 35 anos, que é a Sorvetes Frost, tá? Com muita inovação em produto, com uma logística pesada por trás, uma empresa com uma governança familiar muito bacana, né? Agradecemos a presença do Felipe Segantini, que é o diretor executivo da Sorvetes Frost. Felipe, entendemos aí, poxa, muito bacana a tua história profissional, cara, que se confunde basicamente dentro da empresa familiar, esse modo lúdico aí que seu pai lhe levava para lá cedinho. Isso é muito comum, né, em empresas familiares. Os atuais gestores familiares indo desde cedo, né, tendo aquele hábito de estar ali nas férias, enfim, dia de sábado. Isso é muito legal. Meu amigo, eu confesso a você que eu me surpreendi com a quantidade de lojas, né? Porque a gente acha que é uma produção, tá? Eu conheço a marca, eu sou consumidor assíduo da marca, dos produtos, tá? Eu sabia que tinha muitas lojas, sabia, não era surpresa para mim, mas eu confesso que eu me surpreendi com essa quantidade muito grande de lojas. Porque 137 lojas em 7 estados e interior. Aí nós já estamos falando de um outro negócio, Felipe. A gente já está falando de uma logística pesada, de distribuição, de escoamento dessa produção. E eu queria entender, você começou a falar no bloco passado exatamente isso, que as primeiras lojas foi há 7 anos, 2018. Uma abertura agressiva, no bom sentido, na pandemia, 20 lojas. Então, vamos falar dessa estratégia de expansão com loja física, abrindo hoje em Santa Quitéria a sua unidade de número 137, meu amigo. É isso aí. Então, Daniel, a gente... Conta detalhes dessa logística aí, que é bacana isso. Eu vou tentar consolidar até como a gente enxerga hoje o grupo, né? Porque quando a gente olha... quem conhece a Frost muito pelos sorvetes, ou pelo picolé, ou enfim, né? Conhece no supermercado ou conhece as lojas. Mas a gente hoje tem um grupo complexo, realmente, né? A gente tem algumas filiais, são 6 filiais, então em cada estado tem uma filial, que a gente tem um centro de distribuição de congelado. Eu costumo brincar, Daniel, porque as pessoas não... Cada um tem o seu setor, né? O mundo é complexo demais, muito grande. Então, a galera do ramo de serviços não tem noção como é que fabrica tal coisa. Então, tem muita curiosidade de conhecer como é que fabrica sorvete, por exemplo. E eu tenho curiosidade, e a gente aprende cada um no seu setor. Mas eu costumo brincar que o setor de congelado de sorvete, ele é o pior do congelado. Porque depois do menos 20, só tem um, que é plasma sanguíneo, que é menos 50. Então, assim, eu só sou melhor do que o plasma sanguíneo. Depois de mim tem um monte, que a cadeia de frio é muito complexa. E o que acontece? A logística de uma cadeia de frio como a nossa, que é muito complexa, ela exige muito detalhe e muita especificidade no carregamento, na forma de trabalhar, no modelo de doca, em uma série de coisas. Então, acaba que isso necessita de um investimento maior e que seja verticalizado. Torna a logística bem mais complexa. Então, a logística é 100% própria. Bem mais complexa. É própria, né? Entendeu? Então, acaba que hoje a gente tem, em média, uns 70 caminhões, mais ou menos, né? Seja 3/4, trocado, HR, enfim. Mas a gente tem, além das filiais que a gente faz, as entregas last mile, que a gente chama, que é a ponta final, de fato, a gente também tem as carretas transferindo da unidade Fabril que a gente tem aqui em Maracanaú para todas essas filiais. Então, assim, o que a gente hoje tem enquanto fábrica, né? A gente fabrica sorvetes, a gente fabrica picolés, açaís, polpas, gelos.
Isso tudo está aqui no Maracanaú. E a gente manda para todas essas 6 filiais que fazem essas entregas nas entregas finais, tanto para as lojas quanto para o supermercado, que a gente também está presente no supermercado, no varejo, né? Tem cliente, restaurante, padaria. Tem sorveterias, muitas sorveterias abastecem com os nossos sorvetes, né? A bandeira branca, que a gente chama. Então, assim, realmente, para ter uma capilaridade no Nordeste, a parte logística é fundamental. E o desafio Brasil é gigantesco. A produção é aqui? Tudo no Maracanaú. 100% lá. Eu estava pesquisando sobre vocês, estava estudando para estar aqui contigo. E, inclusive, eu queria muito agradecer a presença da Fernanda, que está aqui com a gente no estúdio. Fernandinha maravilhosa, do time de comunicação da Frost. E também da Poliana, que é da Impulsione Comunicação. Ou seja, um time robusto que faz esse trabalho lá muito bem feito. Obrigado, gente. Obrigado mesmo aqui pela força. Para que esse momento tão seguinte. Você tem um plano agressivo, né? Que você chama de 3 patinhos na lagoa. É um plano de expansão para chegar a 222 lojas, que são os 3 patinhos, né? Exatamente. 222. Até 2026. Qual é a estratégia aí? É para estados que nós já temos loja, já temos operação, ou novos estados, ou é outras regiões? Conta aí. É um crescimento bem acelerado, né, Daniel? Assim, a história da Frost, como eu estava contando, em 2020, a gente abriu na pandemia quase 20 lojas em um ano, né? E, então, assim, todo ano, em termos de crescimento, a gente dobra o crescimento. Aliás, a cada 3 anos, né, a gente dobra o tamanho da empresa, o grupo. Então, realmente, essa parte dos 3 patinhos numa lagoa nasceu de um sonho que não tinha quase lógica nenhuma, digamos assim, era uma loucura. Porque quando eu tinha... Meu sonho era chegar em 30 lojas. Eu falava assim, cara, quando tiver 30 lojas, Caramba, eu vou ter um problema gigantesco. Entendeu? Assim, eu não tenho noção. Cara, 30 lojas, porque... É o máximo que eu dou conta estourando, né? É porque tinha um cara que eu conversava, que ele não sabia quantas lojas ele tinha. Entendeu? Ele falava assim, cara, não sei, porque inaugurou uma... Não sei se é 38, 39, e eu ficava agoniado com isso. Falava assim, cara, como é que o cara não sabe quantas lojas ele tem, velho? Que loucura, né, cara? Eu quero chegar no ponto que eu não sei quantas lojas eu tenho. E aí, quando eu falei, cara, 30 lojas é uma loucura, não consigo nem imaginar, não vou conhecer todo mundo, eu imaginava isso. E aí, quando eu cheguei em 20 lojas ali na pandemia, que começaram a dar certo, porque não tinha dado certo ainda, né? Quando começou a dar certo, eu virei e falei assim, cara, tem que fazer um projeto. Fazer um projeto, 100 lojas, bater o número 100. Mas eu sabia que era possível, mas tinha que desenhar o racional por trás para ver, né? Aí eu fiz alguns estudos demográficos, de cidade e tal, habitantes. E aí cheguei na conclusão que para chegar em 100 lojas eu precisava estar em 8 estados. Só que aí quando eu cheguei em 30 lojas e eu vi que não era tudo aquilo que eu imaginava, não era tanto problema. Achava que tá dando certo, né? Tá dando... Pô, cara, dá pra chegar em 40, 50. Falei, cara, esse 100 é factível. E aí, quando eu fui rever o planejamento, eu falei, cara, fiz tudo errado, velho. Tudo errado. Eu já tô com 30 lojas em 2 estados. 100 eu não preciso estar com 8. Tá tudo errado. Cabe muito mais lojas nos mesmos estados, né? E aí foi quando a gente redesenhou isso. Aí nessa época a gente já tinha um pouco mais de estrutura, de dados, né? Enfim, plataformas que a gente utiliza de geolocalização. E aí eu redesenhei o projeto junto com o time lá. E aí, magicamente, chegou num número lá que era 222. E era para estar em todo o Nordeste. E aí a gente entendeu que dava para chegar em 222 lojas, conquistando todo o Nordeste. E foi aí que nasceu a nossa visão. Que essa é a marca de sorvetes mais consumida e mais lembrada do Nordeste. Então, quando nasceu essa visão de que a gente já era mais consumida em 2020, a Scantec já dizia que a gente já era líder do Nordeste em 2020. Mas a gente entendia que a gente não era mais lembrada. Por quê? Porque a gente não estava em todo o Nordeste. Como é que eu sou a mais lembrada do Nordeste sem estar na metade do Nordeste? Não tem como. E como é que eu vou ser mais lembrado? Eu tenho que ter um número que ninguém tem. Cara, eu acho que o número que ninguém tem são os 3 patinhos na lagoa. E aí foi aí que a gente entendeu que para chegarmos na visão... a gente teria esse número mágico, esses marcos, pequenos marcos. E aí a gente foi desdobrando com o time. Um pouco da cultura que a gente implanta lá na empresa também. Já falar isso, cara. Exatamente. Um tema nobre. Que é, assim, eu não fiz nada sozinho, não penso em nada, não sonho em nada sozinho. Não dá para eu sonhar sozinho nesses 3 patinhos na lagoa, não só eu que sonho. Já adianto, 1.000 colaboradores. São mais de 1.000 colaboradores. Mais de 1.000 colaboradores. Hoje deve estar uns 1.040, 1.050 por aí. Sempre, é um número que eu também não tenho atualização nenhuma, não tenho nem ideia, porque sempre entra, sai, enfim, é muito variável, né?
E assim, acaba que a gente desenhou esse projeto, é um projeto que realmente esse ano a gente deve finalizar aí com 150 lojas. E ano que vem a gente tem essa missão aí de abrir essas 70 para chegar nessa visão. Independente da gente chegar em 26 ou não, de fato será um marco muito importante para o nosso grupo, né? A gente vai ter que chegar nessa visão. Felipe, eu gosto muito dessa conversa de uma empresa quando envolve uma logística complexa como essa aí sua, cara, de vocês da Frost. Porque você imagina, o produto é perfeito para a região. Aqui nós temos um sol o ano inteiro. Né? O Nordeste é quente, né? Então, acho que o sorvete tem tudo a ver com a região, enfim, refresca aí nossos dias. Sim. Mas, olha o desafio de logística, 137 lojas em todo o Nordeste, um produto perecível, que é alimento, para tornar mais desafiador ainda essa logística, é um produto que precisa estar refrigerado, porque é sorvete, não derrete, né? Então, assim, cara, eu acho muito bacana isso e um plano de expansão para chegar em 222 lojas, né? Daqui a um ano, mais ou menos. Então, assim, acho muito bacana isso, cara, porque já é um outro negócio. Porque você produz, já é um grande desafio. Você tem essa logística, outro desafio. Eu imagino o controle disso tudo, entendeu? Então, assim, admiro muito esse perfil de operação, a complexidade, no bom sentido, dessa operação. Vamos fazer o seguinte, uma conversa muito boa aqui com o Edgar Felipe Segantini, tá? O Felipe é diretor executivo da Sorvetes Frost. A gente vai para o último intervalo, daqui a pouco a gente volta para entender mais coisas, mais detalhes dessa operação campeã que é da Sorvetes Frost. Segura aí que a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Sempre com um propósito muito firme, viu, Felipe? De levar informação e conteúdo de qualidade, acessível a todos, de uma maneira muito leve. É com um prazer grande demais que a gente recebe hoje em nosso programa Inovação e Negócios o Felipe Segantini. O Felipe é diretor executivo da empresa genuinamente cearense, que está fazendo 35 anos, Sorvetes Frost. Quem não conhece, quem não consome, quem não adora, não é não? Muito bacana. Felipe, cara, tem uma pauta muito grande aqui para a gente entender um pouco da operação, né, de muita qualidade de vocês, tá? E eu tenho uma pergunta para lhe fazer, a gente volta já para a operação em si. Eu sou muito apaixonado, cara, por esse tema cultura, liderança. Acho que o papel do líder, cara, numa organização é muito grande. Eu vou dar um exemplo para você. A boa empresa, ela atrai colaboradores, bons colaboradores. Mas quem segura esses bons colaboradores na empresa é o líder. Às vezes a empresa é muito boa, mas o colaborador tem acesso a um líder ruim, o cara sai, por melhor que seja a empresa. Então eu gosto muito do papel do líder. E aí eu já misturo, Felipe, não sei se você concorda comigo. Concordo demais, demais. Que aí você tem o papel do líder, a Frost é uma empresa que tem, sei lá, 1.000 colaboradores, um pouco mais de 1.000. Então eu imagino que a cultura da família, a cultura da empresa, ela é disseminada através da estrutura, através dos líderes, né? Cara, como é que você pensa liderança? Como é o seu jeito de liderar? Entendeu? Qual é o papel dos líderes dentro da estrutura organizacional da Frost, cara? Daniel, essa pergunta de liderança é um questionamento que todo mundo deveria se fazer, acima de tudo, porque a gente lidera a própria vida. Então, eu acho que o líder que não pensa, nunca pensou sobre isso, que se você é o cara que constrói a sua própria vida, que pode mudar o caminho, não é que todas as decisões estão na sua mão, mas você pode mudar o seu destino. São as escolhas, né? Você pode mudar o seu próprio destino. Se você não perceber que você é líder de você mesmo, você está sendo liderado por alguém também.
Então, eu acho que essa reflexão, esse questionamento sobre cultura... Esse tema é muito acima quente, de né? tudo, não é clichê. Aliás, é até clichê, mas o clichê é aquilo que dá certo, né? Tem essa brincadeira. Então, assim, eu acho que cada um tem sua forma, não tem certo e errado na liderança, mas o tema e a reflexão e as melhorias que você tem que ter no seu dia a dia com base na melhoria contínua, com certeza cada líder deveria ter o seu. Lá na Frost, a gente tem alguns códigos culturais que naturalmente foram sendo expostos e externalizados de alguma maneira pela própria empresa ao longo dos anos, né? Uma empresa madura. Então, a gente tem 5 valores lá na empresa que são disseminados de várias formas, né? Então, vou dar um exemplo, em alguns exemplos, né? A gente tem um valor que é a simplicidade. E a gente tem uma analogia, que é o ícone da simplicidade, que é uma árvore e com várias frutas na árvore, maçãs, e uma maçã no chão. Esse é o símbolo do valor simplicidade. O que significa? Lá na Frost, a gente pensa o seguinte, cara, a gente se esforça o mínimo possível para pegar o mesmo resultado. Porque é uma forma mais simples de fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, se você tem uma maçã e tu precisa de alguém para fazer um pezinho, para pegar a maçã lá em cima, para comer a maçã, e tem uma maçã que caiu no chão agora, não é mais fácil pegar a maçã que caiu no chão agora, que está mais madura, que já tá... Aí a gente começa a fazer a analogia da fruta podre, da fruta mais alta, da fruta mais baixa. Qual que é a fruta mais baixa para a gente colher agora? Qual que é a forma mais fácil da gente pensar, simples, e colher o mesmo resultado? Qual que é a fruta mais baixa, a fruta mais alta? Essa não é tão alta, não, essa é média. E a discussão, ela sai do interesse de que se é fruta ou não. Porque muitas vezes, no campo organizacional ou no corporativismo, a gente acaba lidando com situações onde a discussão não é nem sobre o mérito, é sobre a discussão. Entendeu? A gente fica discutindo se isso é maçã ou laranja. E não interessa. Interessa que a gente quer colher frutas. Entendeu? Vamos em cima da tese, né? Exato. Da então, tese. assim, ser simples não está só na vestimenta ou no pensamento, está na atitude. Tem várias formas que a Frost demonstra por meio desse valor de simplicidade, que é uma coisa que a gente vive muito enraizado. Desde meu pai, que me ensinou, a mim, a qualquer líder da empresa. Então, a gente leva muito a sério isso. A gente tem outro valor lá, que é visão de longo prazo. Então, a gente tem um símbolo, que é uma história que meu pai sempre me contava, e eu adoro contar essa história porque é genial. Acho que você conhece a brincadeira, e aí eu vou te perguntar, quero saber se você vai acertar a resposta. Tá? Vou te desafiar. Você prefere um passarinho na mão ou 2 voando? Um na mão. Por quê? Porque eu me seguro com um, né? Ao invés de não ter nenhum. Faz sentido? Não. Não, né? Lá na Frost a gente escolhe 2 voando. Por quê? Meu pai sempre falou assim, Felipe, prefere passarinho na mão ou 2 voando? Eu prefiro 2 voando. Porque eu sei que um eu pego. Porque o papel do líder de enxergar a longo prazo é saber qual é o pássaro que você vai pegar e qual o risco que você vai correr. Porque muitas vezes, o estar seguro não é o que você queria. Mas você tem a segurança de que não poderia pegar o segundo. Mas ninguém falou isso na frase. Eu não falei, você pode não pegar 2 ou pode pegar os 2. Eu só falei qual que você prefere. Você vai preferir um na mão. Você prefere não se esforçar para pegar o segundo e não ter nem o direito de pegar ele. Eu saberia que pelo menos um eu pego. Porque eu sei do meu mérito, eu sei do meu esforço, eu sei da minha capacidade. E analisando aqui onde está tal decisão, aquele ali eu vou pegar. E a gente não quer abrir a mão de pegar, ter a possibilidade de poder pegar o próximo. Eu gosto muito quando você avalia operações, riscos, decisões, quando você vai em cima de analogias. Exato. Porque a compreensão e a comunicação é lotado. Lá a gente adora, a gente tem várias brincadeiras, né? Então, por exemplo, lá na empresa tudo tem que ser muito leve. Então, toda reunião, não tem uma reunião pesada. Cara, a gente lida com sorvete, velho. Você já viu alguém aí que tá ouvindo a gente, já viu alguém chorar tomando sorvete? Você tá lá chorando, você vai tomar sorvete porque parar de chorar. A indulgência faz parte do bem-estar também. Então, a gente tem que ter a vida leve, viver simples, de forma que seja como é um sorvete. Entendeu? Então, assim, tem outra brincadeira que a gente também usa que é, cara, não tem tempo a perder, o sorvete vai derreter. Então, cara, você deixa o sorvete na mesa que vai derreter, vai, bora, não tem tempo a perder, vai descongelar. Então, assim, a gente lida com essas analogias o tempo todo, porque é uma forma também de disseminar essa cultura, esses valores que a gente carrega tantos. Então, eu contei 2 aqui, com 2 ícones, mas a gente tem mais 3, que é senso de dono, foco no cliente e inquietude. Então, assim, são valores que a gente realmente vive internamente, a gente representa, e a gente
transmite de diversas formas. Tem uma plataforma, a gente tem o aplicativo da firma lá, né? Que é o nosso Integra. E aí a gente tem uma área nova lá agora que é de reconhecimento. Então, qualquer pessoa que trabalha na Frost pode ir lá e tirar uma foto ou reconhecer uma pessoa de qualquer outro setor, qualquer outra área, falando do porquê que a pessoa tem aquele valor dentro dela. E aí ela vai lá, escolhe o ícone lá, visão de longo prazo. Pô, porque a pessoa, quando foi fazer um projeto comigo e tal, ou quando tava tampando o pote, viu que podia abrir, sei lá. E aí conta o caso lá e reconhece aquela pessoa com aquele valor. Sabe? Então tem vários pequenos detalhezinhos que a gente faz para uma empresa de 1000 colaboradores que mexe muito o ponteiro da cultura. Né? Então, eu acredito que esse é um dos temas que eu mais adoro falar, que mais a gente vive lá internamente, porque eu tenho o prazer de trabalhar com o que eu amo. Eu amo tomar sorvete, velho. Não tem erro, assim. Eu acho difícil. Todo mundo gostaria, talvez, estar no meu lugar, né? Hoje eu saí da academia, postei nos stories treinando, né? Tava machucado, falei assim, pô, galera, vocês não têm ideia. Meu pós-treino vai ser tomar sorvete, cara. Pô, vocês estão de sacanagem, né, velho? Fazer teste de... Não é maravilhoso esse trabalho? Você falou agora uma coisa que eu valorizo, Felipe, demasiadamente. Que é tão óbvio que as pessoas desprezam, mas eu acho que você está me dando uma aula aqui de comunicação corporativa. Porque, cara, assim, eu acho que os problemas... A grande maioria dos problemas do mundo, na minha opinião, do mundo, tô falando de empresa não, do mundo todinho, os mais complexos, seriam resolvidos com a comunicação adequada. Porque não importa o que você fala, importa o que o outro entende. E isso é um desafio muito grande, é comunicação. Comunicação não é pegar esse microfone e falar aqui, não. Não é isso que eu estou falando. Eu digo é a comunicação com sua família, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus colaboradores. Comunicação institucional para mercado, comunicação dentro da empresa. E essa cultura de vocês, com essa comunicação através dessas analogias, essas brincadeiras leves, existe uma compreensão muito grande, comunica bem, cara. Isso é muito legal. Comunicação é tudo. Não adianta você fazer, você querer, se as pessoas não entendem, se o colaborador não entende. Então, uma aula aí muito bacana. Isso é meio novo para mim, essa forma lúdica, sorvete. Gamificar, né, cara? Gamificou, porque você já linkou até com o seu produto, que é leve, é sorvete, é brincadeira, e você está comunicando muito bem. Exato. Não, e tem várias características. Você vai para o tema de branding, por exemplo, que a gente tem uma nova alavanca agora dentro da empresa, porque não existe sorvete verde, né? Até tem, menta, a galera me enche o saco do lançamento, né? Mas enfim, não quero nem vamos entrar nessa discussão, porque vamos já falar de produto aqui, mas o meu TikTok é loucura, a galera me enchendo o saco para lançar sorvete de menta lá. Vamos já falar de produto aqui. Mas assim, é interessante porque o verde é uma característica muito forte da marca. A gente é muito verde, assim, né? A gente tá incorporando uma característica que realmente é única da marca, da cultura. Então, outro exemplo, né? A gente tem uma hashtag lá, não sei se tem alguma relação, acho que com certeza é um pauta super interessante de cultura também. A gente tem um projeto chamado Bem-Estar lá. E esse projeto de bem-estar, ele tem alguns pilares, mas o principal, que é o nosso foco agora inicialmente, e que está mais estourando e a galera engajando mesmo, é uma hashtag que eu lancei, que é uma hashtag que é Eu treino pra tomar sorvete. Eu só treino pra isso, Daniel. Eu não treino pra outro motivo, não. Porque todo dia eu tomo sorvete. Todo dia. Tem noção, mas todo dia. 365 dias. Do ano, todos os dias. E às vezes eu tomo 2. Todos os dias eu tomo sorvete. E pra tomar sorvete todo dia, meu médico falou assim, ó, você tem que parar o sorvete. Eu falei, impossível. Eu vou treinar o dobro. Não tem outra opção. Porque eu quero ficar velho, tomando sorvete. Não quero parar de tomar sorvete. E pra eu ficar velho tomando sorvete, meu amigo, eu tenho que treinar. Muito. Isso é muito legal, cara. Então, a brincadeira... Hoje, cara, a gente tem uma competição. Tem uma competição lá na empresa, mensal, de participação dentro do Integra, que é essa plataforma, onde todo mundo lá aposta treinando, hashtag eu treino pra tomar sorvete e tomando sorvete. Então, assim, é uma brincadeira, mas que faz as pessoas que trabalham com a gente, porque era muito comum antes, Daniel, as pessoas chegaram pra falar assim, você, tem que ser gordinho pra trabalhar na Frost, a pessoa tem que amar o que faz, aí ficava essa brincadeira, sabe? E a gente tem vindo com uma cultura diferente. Cara, se eu não conseguir te colocar na cabeça que você tem que treinar para tomar mais ainda, que você vai poder tomar mais ainda,
é muito melhor para todo mundo, porque tu agora tá sendo saudável, tu tá tendo bem-estar e tu tá tomando mais sorvete. Tá sendo mais feliz. Então, é uma lógica que a gente, de forma lúdica, gamificada, de fato, é uma coisa que mexe o ponteiro e a gente não tem nem noção para onde vai. É uma forma da liderança impactar, e hoje eu tenho essa oportunidade, né, graças a Deus, de liderar líderes, né, que lideram líderes. Então, você não tem dimensão aonde isso pode chegar, mas tu vê que chega muito longe, sabe? Então, é muito interessante ver essas iniciativas que a gente tem enquanto marca reverberarem ao longo dessas milhares de pessoas que a gente impacta, né? Sem dúvida alguma, você estava falando e eu estava pensando se eu podia falar o que eu vou falar agora ou não. Mas eu vou falar. Sem dúvida alguma, uma das definições mais bacanas que eu já ouvi de cultura e liderança. Porque, de um modo geral, corretamente, ok, são falas mais conceituais e, ok, alguns exemplos individuais de cada empresa, de cada estrutura empresarial, ok. Mas a forma que você falou aqui, em detalhes, você se expressa muito bem. Então, a forma que você falou desses cases de comunicação interna e disseminação da cultura de liderança dentro da Frost, eu achei incrível, cara. Então, assim, a forma que você já fez o vínculo com o produto, com cultura, com liderança, sem dúvida alguma, uma das abordagens mais interessantes que eu ouvi nos últimos tempos a respeito de cultura e liderança vinculada com produto. Parabéns, obrigado. Muito legal. Felipe, cara, outra pauta super importante aqui. Governança familiar. Na verdade, governança corporativa. Certo? A grande maioria das empresas no mundo inteiro são empresas familiares. Sim. Grande parte, as maiores e tal. Mas é sempre um desafio você trabalhar em família. E a Frost é uma empresa com uma governança muito competente em relação à família. Você citou o seu pai algumas vezes, eu não tive o prazer de conhecê-lo, tá certo? Cara, qual é o segredo de uma governança familiar tão bem estruturada como a de vocês? Que dica que você pode dar aí? Como ter negócios e trabalhar com família? De cara, a resposta é não tem segredo. É impossível ter um segredo só. Não tem segredo. Eu ainda aprendo diariamente com isso. O que eu posso falar da minha experiência, né? Eu tive muita sorte, que meu pai, ele é um cara que teve muita paciência comigo. Que eu acho, e aí talvez eu esteja falando aqui com uma pessoa que esteja representando meu papel no lugar dela, né? Assim, possa pegar meus aprendizados com aprendizados dela. Todo mundo que é jovem, muito jovem, tá entrando, tem aquela... Pô, vai pra cima, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. E eu não era diferente, né? E meu pai, cara, se eu tivesse no lugar dele, eu tenho certeza que eu teria feito muita coisa errada, cortado muita coisa que eu, Felipe, estaria fazendo, porque realmente eu tava errado, tava no momento errado, da forma errada. Mas estava certo. O que estava certo, mas o como e talvez o onde e a hora estava errado. E meu pai sabia disso. Ele tem mais experiência do que eu nisso, né? E eu aprendi, de certa forma, depois de alguns tropeços que eu tive, mas ele teve uma sabedoria muito grande em deixar, sabe? Tipo assim, de ter paciência mesmo comigo. Porque eu era insuportável nesse sentido eu sabia que eu estava certo. Querer realizar, né? Porque que acontece, Daniel? No nosso caso, né? Eu desde pequeno, meu pai meu pai não é aquele empresário. Meu pai é empreendedor nato. Meu pai é o cara que carregou carrinho de picolé na praia, pô. Que vendia picolé na rua, que entregou a primeira mercadoria. Que maravilha, hein, cara? Entendeu? Meu pai é o cara que era motorista do caminhão, minha avó... Como é a história dele? Conta aí rapidinho. Então, meu pai começou vendendo picolé na rua, entendeu? Aí, um belo dia, minha avó tinha uma sorveteria que era alugada, que ela conseguiu comprar com a lojinha que ela tinha de roupa, né? Que ela vendia roupa. E aí, essa loja um dia fechou e meu pai assumiu a sorveteria, entendeu? Então, assim, as coisas foram acontecendo na vida dele. Cara, isso é fabuloso. A história do meu pai, assim, é uma história de empreendedor. E não só dele, tá, Daniel? Aliás, a maioria dos sorveteiros regionais no Brasil, e são muitos, e muito grandes, todos, tá? A maioria tem história similar. Todos eles da primeira geração, é tudo igual.
Tudo igual. É o motorista que se juntou com o vendedor, que era amigo e virou sócio. É o cara que vendia picolé na rua e vendia o cascão e comprou sorvete e começou a vender esse sorvete. O outro entrou na década de 90 porque estourou por quilo. O outro... Todo mundo a mesma história, sabe? É muito interessante. E assim, a gente como segunda geração tem um desafio de tornar exponencial tudo aquilo que foi criado. Eu acho que esse é um desafio... Muitas pessoas dizem que é um desafio até maior, porque tem um peso, uma carga sentimental da família até maior sobre isso. E também tem um desafio de conseguir conectar e lidar gerações que mudaram tanto. Meu pai é o cara que usou máquina de datilografar. E eu, a minha geração, hoje a geração que está vindo nem sabe mais pacote Office, mas a minha geração nascia com pacote Office instalado já. Já é outro jogo. Então, como é que eu tenho que ganhar... Eu usava muito essa analogia com meu pai. Eu sempre fui muito curioso, muito questionador. Esse é um processo muito importante do processo de governança, desse alinhamento familiar, porque eu nunca desrespeitei meu pai, mas eu sempre provoquei e questionei demais. Demais. Ele não tinha moleza comigo, por isso que essa paciência foi importante. Mas, assim... Eu lembro que uma vez eu perguntei pro meu pai, quando eu assumi a diretoria executiva, né, que... basicamente, hoje eu toco todas as frentes da empresa, todas as diretorias estão comigo. Você assumiu quando? Faz 2 anos e meio. Né? E eu lembro que eu virei para meu pai e falei assim, pai, tu acha que eu faço melhor do que você faria no meu lugar? Aí ele ficou pensando. Desde pequeno fazia essas perguntas, ele ficava pensando assim, sabe? Sempre fui um cara de fazer perguntas difíceis. E ele de... Pô, Felipe, nunca pensei nisso. Aí ele ficou pensando. Aí ele virou para mim e falou, Felipe, cara, acho que essa pergunta é injusta. Porque imagina o seguinte, tu tá perguntando para um índio se ele seria bom em atirar com a AK-47. Porra, claro que o índio não vai ser bom em atirar com a AK-47, cara. Mas põe um soldado americano ou um russo com a AK-47 e coloca ele de arco e flecha. O índio vai destrozar ele, pô. Então, tu tem que ser melhor do que eu porque tu tá com a AK-47. Não tem como tu não ser. Tu tem que ser. As épocas são outras. Mas a sua preparação é totalmente outra, pô. Porque um arco e flecha é mais leve. Então eu treinava agilidade. E você tem que treinar resistência, força, porque tu tá no meio do mato com uma AK-47. Então são necessidades diferentes, são resultados diferentes que tu não consegue comparar justamente, sabe? Então, eu acho que o grande papel da governança, da sabedoria de um líder para criar um sucessor é saber o momento certo dessas viradas. Porque tu nunca vai saber. É difícil demais. Porque é muito comum, apesar dessa analogia que eu usei, é muito comum tu ver o índio idolatrando a AK-47. Muito comum tu ver o índio falando assim, cara, não, mas a gente tem uma AK-47. Tu não sabe como é que era antes, 20 anos atrás. Mas eu até hoje adoro aquele estilingue. Mas eu só uso no domingo e tal. Mas ele tenta se adaptar, mas não consegue também. Tem a hora do líder... Tem um outro ditado chinês, que eu adoro muito, que fala mais ou menos isso, né? Dos 0 aos 20, aprenda a viver. Dos 20 aos 30, arrisque tudo. Dos 30 aos 40, aprenda o que você é bom. Dos 50 aos 60, ensine o que você é bom. E dos 60 para frente, vai curtir seus netos. Cara, se você ensinou no que você era bom a alguém já é melhor do que você era. Então, a fase que eu acho de sucessão, independente da idade, tá? E é isso, não varia de idade, varia da cabeça, mas idade mental. É quando você percebe que você pode ensinar alguém e essa pessoa, esse alguém, ser melhor do que você. Então, se isso acontecer comigo em 2 anos, eu tenho que sair, cara. Tem que sair da vaga e alguém tem que ficar. Porque eu fui capaz, eu fui promovido a botar alguém no lugar que é melhor que eu. E essa sensação que você tem... ela lhe move para frente. Exato. É a governança real. Porque a governança real, as pessoas pensam que substituir... um dia eu vou assumir a empresa do meu pai. Cara, isso não é isso. Para mim, não é isso. O meu pai, ele tem um papel na empresa, assim como eu posso ter e posso não ter, assim como ele pode ter também não pode não ter. Para mim, a governança é a empresa existir, independente de mim, independente de qualquer coisa. Perfeito. E para que isso aconteça, eu também não posso sair do nada, e também ele não pode sair do nada, e ninguém de baixo pode sair do nada, porque existe uma complexidade. Líderes impactam muitas vidas. Eu impacto líderes que impactam líderes. Eu não tenho noção do que pode acontecer se algo acontecesse comigo ou com ele, como que isso tudo vai conduzir. E esses questionamentos que é a governança. Então, eu acredito que a sucessão
é um papel que tem que estar sempre do lado, uma caixinha assim, se não sou eu, quem vai ser? Tu não pode não ter essa opção. Tu tem que ter, porque a caixinha perguntada o tempo todo para evoluir dentro da governança. Muito bacana, conversa ótima com o Felipe Segantini, que é diretor executivo Sorvetes Frost. Que marca deliciosa. Tem picolé aí, hein, ô Daniel? É mesmo, é? Aí é loucura, hein? Aí é loucura. Eu como muito e devia malhar mais, mas... Não malhar não, tu treina. Agora tu treina pra tomar sorvete. Pois é isso. É isso, mas... Ó, e tem uma desculpa boa, tá? Quem não treinou, a gente tem um picolé pura fruta, que é zero açúcar e baixa caloria. Vamos lá. Então aí que tá, meu amigo. Tu não treinou, tu toma um pura fruta ainda, vamos velho. lá. Não, vamos lá. Foi ótimo ponto que eu ia aqui. Passa muito rápido, já indo pra reta final. Eu até anotei para não esquecer. Vamos falar de inovação em produto aqui nessa reta final. Ainda me preparando para estar aqui contigo, eu fiquei impressionado com a quantidade de produto, cara. Assim, porque às vezes você se apaixona por um ou outro como consumidor e você fica ali. Vamos lá. Produtos regionais, cupuaçu, pistache. Entendeu? Regionalidade, né, existente. Roadmap com mais de 30 lançamentos aí nesse ano. Entendeu? Cara, produto, tecnologia, inovação, açaí. Como é isso aí, cara? Daniel, hoje são mais de 300 SKUs. SKUs a gente... É mesmo, É muita coisa, assim, é surreal mesmo. A gente não tem noção. Lá na empresa, cara, a gente brinca. A gente chama meu pai de mestre, né? Aí um dia o mestre chegou lá. Pô, vamos lançar um Marujinha, inclusive a gente não falou uma marca nossa também, né? Cara, fazia tempo que eu não vi esse termo, Marujinha. Marujinha no estádio, a galera pira, hein? Quem torce pro Ceará, Fortaleza aí, tem que tomar Marujinha, senão dá azar, viu? Então, você que tá aí, vai assistir o jogo... na época, na calçada do Santo Inácio ali, antigamente, tinha os Marujinha. Então, aí meu pai, pô, vamos lançar um Marujinha de não sei o quê, falou um sabor lá, né? Aí eu, pô, mestre, tu tá fazendo um pouco a rota, cara, esse Marujinha tem. A gente tem esse... não lembrava, nem o mestre que lançou esse produto há 20 anos atrás, não lembrava que tinha esse sabor. Então, assim, realmente a gente tem um mix gigantesco na Frost, de marcas, né, e sabores, e embalagens, tamanhos, enfim. E como é que funciona esse processo, né, de lançamento, de análise, de estudo, de inovação? Dentro dos nossos valores, para cada valor tem um comitê. Então, a gente tem um comitê que chama Visão de Longo Prazo, que lá a gente envolve todos os projetos especiais da empresa e os projetos de lançamento. Então, nesse comitê, a gente tem um time técnico de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, da produção, da qualidade, da indústria, e tem um corpo técnico de degustadores oficiais. Quem nunca que... Ei, já pensou? Rapaz, se quiser, quer ir pra lá? Quer ir pra lá, Daniel, também? Se tiver faltando... No dia que se alguém faltar, tiver emprego lá pra essa área, eu vou de graça, viu? Né? Vou. Cara, pois é, a galera compete pra estar nessa vaga, hein? É difícil, cara. A galera faz uns treinamentos. Vou com o maior prazer do mundo. É loucura. E aí a gente faz a gente define um roadmap de lançamentos, que é o planejamento do ano, né? Inclusive, a gente tá nessa fase agora. Então, a gente discute, cara, traz dados de várias empresas, vários fornecedores, vão até a gente para fazer uma imersão com a gente de lançamentos e tudo mais. E aí, a gente define um planejamento. Com esse planejamento definido para esse ano, foram 30 lançamentos. Então, esse ano a gente lançou o gelo saborizado, são mais de 8 sabores. A gente lançou... Agora, recente, no mês de julho, a linha Gold, né, que é um pote de 1,5 litro, que foi o Romeu e Julieta, e o tapioca com leite condensado, que é um sabor regional, que faz a principal sobremesa do Nordeste, uma tapioca com leite condensado, quem nunca tomou no café da manhã, né, enfim. Então, a gente faz essa rodada de discussões, e aí a gente vai para a fase de teste, onde a gente vai validar a formulação, faz essa prova com degustadores, faz a prova com um comitê, time técnico. E, cara, é um processo... muito gostoso, assim, sabe, Daniel? Eu lembro que... É aquele brainstorm raiz, né? O pensamento... Cara, é bem legal, assim... Dá aquelas voadas boas no bom sentido, até total, chegar no produto final. Total. E, assim, a gente faz questão de ser bem inquieto, que é outro valor nosso. Inquietude é um negócio que a gente vive lá, sabe? Então, assim... A gente vê uma novidade, cara, a gente não fica se coçando assim, sabe? Pô, tem uma pauta isca aqui. Pô, pessoal, vamos fazer aquilo ali e tal. A gente se questiona muito porque... A gente é a principal marca do Nordeste. A gente tem como líderes, a gente tem que se colocar, inclusive, com um propósito de liderança de inovação e tudo mais, né? Então, a gente tem
uma responsabilidade para carregar o setor. É a cultura da inovação. Exatamente. A gente tem que... A responsabilidade de carregar é tudo isso. E acima de tudo, cara, os nossos clientes, eles desejam muitas coisas novas. E aí eu queria trazer aqui 2 exemplos que tem a ver com o valor de simplicidade para você ver como a gente não vive da boca para fora, é um negócio real. Recentemente, no final do ano passado, a gente lançou um produto que chama Milkshake. Como é que funciona, né? Bom, basicamente a gente tem 2 tipos de processamento de fazer um picolé. Existe você fazer um picolé como você aí de casa pode fazer. Você vai pegar sua cubinha de gelo, aí vai botar, sei lá, suco que você quiser lá de maracujá, aí põe um palitinho, coloca no congelador, aí no final do dia tu tira lá e tem uma frutinha de maracujá lá, certo? Esse daí a gente chama de moldado, que ele tá numa forma, né? Esses daí são os picolés que a gente faz, a paleta, o especial, o pistache é assim, o pura fruta é assim, o desejo, os kids, todos eles são assim. Os golds, que são os extrusados que a gente chama, ele é feito numa extrusora. Ele é um sorvete que é cortado e que insere o palito. E aí ele vai para um túnel de congelamento e depois ele passa na cobertura, certo? Esses são os picolés do golds. Por quê? Porque ele é um sorvete mesmo, ele faz um sorvete e insere o palito. Aí um belo dia, no comitê de P&D, lá, meu pai, aliás, dando aula, como sempre, o mestre, ele virou e falou assim, e se a gente não colocasse o palito? Fizesse só o sorvete e botasse na embalagem normal. E fizesse um milkshake. Pra pessoa fazer milkshake em casa. Ninguém faz milkshake em casa. Mas todo mundo compra sorvete. Podia fazer milkshake, mas ninguém faz. Se a gente fizer um preparado de milkshake, o cara fazer em casa. É só não botar o palito. É uma grande inovação, né? Mas é simples. É isso. Era só não botar o palito. É isso. Sabe? Então, assim, existem... E todo mundo pode fazer isso. O Brasil inteiro. Todo mundo. Todo mundo tem a mesma máquina. Pode fazer. Mas é simples. E, além disso, a mesma ideia foi da polpa. E você fala em inovação, você pensa em algo disruptivo, né? Exatamente. Cara, tem que lançar... Mas, às vezes, picolé de goiaba com jabuticaba vai estourar. Cara, vai no simples. Né? Muitas vezes a gente... O consumidor, ele não sabe a diferença do extrusado. Esse negócio que eu expliquei tudinho aqui, ninguém sabe. Eu vi esse produto, é muito legal mesmo. Ninguém sabe. Muito mas legal. Assim, na prática, é muito legal. Eu que consigo identificar é a pessoa lá do chão, que tá embalando lá e fala assim, ô Felipe, ele chama de seu Felipe, né? Eu falo, sou tão novo pra ser chamado de seu Felipe, é complicado, né? Aí, ô seu Felipe, por que não põe o palito? Cara, uma pergunta besta, mas que é genial. Então a gente gera muito valor nisso daí, sabe? Cara, me lembrei agora de um grande consultor no Brasil, chama Oscar Motomura, do Amana Key. E ele falou certa vez que ele fez um trabalho para a Petrobras e que as grandes inovações nesse trabalho foram feitas exatamente pelos colaboradores que ficavam lá na plataforma. Na participação, tem que participar, lá, cara. Esses caras que deram as maiores contribuições, entendeu? Felipe, eu tô frustrado porque eu vou ter que encerrar o programa. Chegamos ao final. Passa muito rápido. Eu queria registrar aqui que a empresa tem 1.000 colaboradores, a Sorvetes Frost. Faz um trabalho social muito bacana, que a gente não teve tempo de conversar isso agora. Você está convidado para a gente marcar uma segunda oportunidade para a gente dizer como que a empresa trata os colaboradores, tá certo? Para a gente explorar mais um pouco essa história de comunicação interna, endomarketing, com cultura, com inovação, vinculado com um produto, tá certo? Expansão, logística. Mas eu queria muito agradecer a sua presença aí, cara. Dou os parabéns. Eu conheci a empresa, mas confesso que muita coisa aqui eu não conhecia. Então, assim, Felipe Segantini é o diretor executivo da Frost, da Sorvetes Frost. Deu uma aula aqui em relação a tudo isso que falamos há pouco. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Obrigado pela presença, viu, Felipe? Muito obrigado, Daniel. Prazer estar aqui todo mundo. Quem quiser acompanhar um pouco mais aí, acompanhar a rotina da Frost, segue lá, @sorvetesfrost nas redes sociais. E se quiser ver os bastidores da Frost, aí você me segue. Edgarde Felipe, com I, Felipe. Tanto no TikTok quanto no Instagram, eu faço dancinha também. É uma loucura. E realmente vocês vão entender o que é a cultura da Frost melhor lá do que eu falando aqui. Vocês vão ver como é que funciona. Tangibilizar lá. Vão ver os bastidores da Frost lá. É isso aí. Um grande abraço a todos. Obrigado, Felipe. Valeu, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais.